Olá, meu nome é Mariane Lopes. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a técnica de pintura em porcelanato e também pintura em tecido e pano de prato. Bom, para a técnica de hoje a gente vai utilizar os materiais: um prato de porcelanato branco, pincéis, tinta vitral própria para pintura em porcelanato. A gente vai utilizar essa vermelha e azul, que é o vidro 150, um paninho e álcool para limpeza. Bom, pessoal, aqui eu tenho um modelinho que eu já pintei, né? Esse é uma xícara com um tema náutico, né? Aqui ele tem algumas listras e a gente usou a escrita Amar, e aqui a xícara a gente fez um peixinho com as bordas. O prato que a gente vai trabalhar hoje é um prato um pouquinho mais simples, né? Para essa primeira técnica a gente vai trazer mais os macetes que precisam pra gente pintar porcelana, então vai ser um modelinho um pouquinho mais simples. Bom, pessoal, então aqui utilizando a própria tampinha, eu vou pegar um pouquinho da tinta, tirar o excesso aqui na borda e vou pintar aqui, ó. É pincelada normal, sem segredo. Vou repondo aqui, ó. Bom, pessoal, aqui eu já fiz as primeiras listras na horizontal e agora a gente vai fazer o quadriculado na vertical, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com ele pronto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, então aqui já é a peça finalizada, eu dei 3 demões. Qual que é o segredo aqui? A gente utilizar um pincelzinho um pouco mais macio, tá? Pra gente ter uma pincelada um pouquinho mais suave. Esse é um pratinho simples, mas nada impede da gente reutilizar outras técnicas, a criatividade. Como eu mostrei aqui no início, a gente tem esse modelinho que é um modelo marítimo, né? Com as bordas e o peixinho e o pratinho, e aí vai da criatividade de cada um. Quais são os segredos agora aqui para o final? A gente vai fazer a queima dessa peça, né? A gente leva ela ao forno aí a 150 graus e deixa ela queimando por volta de uns 30, 25 minutinhos. Depois de seca, a gente pode fazer a lavagem normalmente da peça, podemos utilizar. Lógico, por ser uma peça artesanal, a gente só precisa ter um pouquinho mais de cuidado e não lavar com aquela parte verde da bucha, né? Lavar com a parte mais macia e ter esses cuidados no dia a dia. Mas é uma peça tanto decorativa quanto para você colocar em uso na sua casa. Bom, pessoal, agora a gente vai partir para a segunda técnica, que é a pintura em um paninho de boca, né? Uma toalhinha de boca. Vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai utilizar e na sequência a gente vai começar com passo a passo. Essa é uma técnica bem simples, então ela não tem muito segredo. A gente vai utilizar aqui um pincelzinho com esponja, esse aqui eu fiz com buchinha de cozinha mesmo, tá? Um pincelzinho macio, um stencil, né? Aqui eu tenho esse de nuvem com estrelinhas, que a gente vai utilizar como molde, e a tinta acrylex para tecido. Aqui eu tenho algumas cores que eu vou utilizar e uma toalhinha macia, tá? São esses materiais que a gente vai utilizar. Bom, agora que a gente vai fazer a preparação da nossa peça, eu tenho a toalhinha, eu vou fazer a pintura aqui, ó, nessa faixa central junto com o stencil. Eu vou fazer a pintura de 2 nuvens, tá? Então, o que eu vou fazer para medir o meio? Vou dobrar ela aqui ao meio. Aqui eu vou utilizar uma tampinha para eu colocar aqui para não vazar a tinta do outro lado. E vou aqui posicionar. Bom, aqui então a gente vai utilizar o pincel de esponjinha. Eu vou aqui, ó, dar umas batidinhas na cor azul, vou tirar o excesso. E aí eu venho aqui batendo na nuvem, ó. É bem simples de pintar, não tem segredo algum, tá? Aqui é mais uma questão de sombra mesmo que a gente vai fazer. Você vem batendo aqui na tinta, tira o excesso para não encharcar a toalhinha e vem borrifando. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa toalhinha. É uma técnica bem simples, utilizando o pincelzinho esponjinha. A gente vai utilizando o stencil para pintar. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Maísa e hoje a gente vai aprender uma técnica com guardanapo de papel, que é o decoupage. Ela pode ser aplicada em bandeja de vidro, de acrílico, em caixa de MDF, em bandeja de MDF e de garrafa de vidro também. Para essa técnica, iremos usar um prato de acrílico, guardanapo decorado, a tinta, a cola
alguns pincéis e rolinho e o verniz para dar acabamento. Primeira etapa, passar um pano com álcool, um pano limpo e seco com álcool. Depois a gente vai recortar o guardanapo. Uma dica muito boa, porque o guardanapo ele tem 3 camadas. Então a gente pega um pouquinho de cola na mão, faz assim e vai fazendo nele. Aí ele vai tirando, ele vai saindo com muito cuidado, porque ele tem 2 películas e precisa ser tirada as 2. Existem 2 tipos de cola. Essa daqui, ela é para quando a gente coloca no forno para queimar, que é o vidro. Essa daqui a gente pode usar no acrílico, que ela não vai ao forno. Então hoje, como é acrílico, a gente vai estar usando essa cola. Segura um pedaço e vai passando, e aí você vai lentamente passando em cima do guardanapo. Lembrando que assim que a gente termina de passar ela inteirinha, a gente precisa dar mais uma mão de cola em cima do guardanapo. Por quê? Na hora de passar a tinta, se a gente não passar 2 mãos de cola, a cola vai entrar no papel. E aí a gente vai ter a mancha branca no guardanapo. Já terminei de colar, passei uma mão, eu vou esperar secar. Assim que secar, estarei passando novamente, bem delicado, outra camada de cola. Esse daqui eu já passei as 2 mãos de cola, está secando. E aí eu vou com esse aqui que eu já deixei pronto para pôr a tinta. Agora a gente vai passar a tinta branca. Agora a gente vai dar uma camada dessa tinta e esperar secar e passar a segunda mão. Primeiro eu vou passar com o pincel. Agora a gente vai pegar um rolinho e vai acertando. Deixar o prato todinho branco. Novamente, a gente vai passar o rolinho em cima de novo. Agora a gente vai deixar secar e dar mais uma mão. Já foi dada a primeira mão. Vocês verem que, ó, ainda não está totalmente branco. Porque precisa de mais uma mão. Talvez até da terceira vez de tinta. Após passar o verniz e seco, finalizamos a nossa peça. Ela pode ser usada como uma boleira, pode ser uma bandeja, aí você pode usar a sua criatividade.
No meu caso, eu fiz um cobre-bolo e vou usar como boleira. Bom, pessoal, era essa técnica que eu quis passar. Muito obrigado e até a próxima.